pessoal, paz do Senhor Jesus pra vocês. Vocês estão vendo que a gente já tá em plano aberto, né? Rafa, tá muito chique, com essa equipe incrível, maravilhosa. E antes da gente apresentar eles pra vocês, eu e a Rafa quer lembrar, na verdade, agradecer a sua participação, a sua audiência e lembrar que agora nós somos um programa, o que, Rafa? Interativo. Não é isso? Exatamente. Você pode compartilhar conosco o seu testemunho, a sua pergunta nesse e-mail que está aparecendo aqui embaixo, nesse WhatsApp. Você é mais do que bem-vindo para participar do programa conosco. Não é isso, Vini? Rafa, é sobre engajamento? Não, é sobre relacionamento. Esse é o nosso interesse, que você participe, que você tenha espaço. Quem sabe você não pode estar aqui com a gente no próximo episódio. Vai ser um prazer pra gente estar recebendo aquilo que o Senhor tem feito através da sua vida, ou melhor, através desse programa também. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E agora a gente vai fazer o quê, Rafa? Vamos apresentar esse pessoal? Tá cheio hoje a casa. O quê? Cheio de gente de Deus, músicos do Senhor, e que a gente às vezes pensa, a gente não, né? Algumas pessoas aí fora, porque não acontece na nossa igreja, acontece lá fora. Pensam que músicos não têm conhecimento bíblico para nos compartilhar. Hoje cai por terra pela segunda vez, porque o João já esteve aqui para mostrar que isso é mentira e você vai ver isso na prática. E hoje nós estamos com o G2! Pessoal, bem-vindos! Deus abençoe vocês. Pode começar, vem se apresentando. Ok, meu nome é Antônio Reis, estamos recebendo o Senhor na igreja AD Columbus. Amém. Meu nome é Vitor Aguiar e também sirvo na AD Columbus, participando do G2. Lê. Meu nome é Alejandra e também participo da AD Columbus. Amém. Meu nome é Anderson e também participo da AD Columbus. Meu nome é Jefferson e participo também na AD Columbus. Glória a Deus. Sou Eduardo, a maioria me chama de Edu, né? E a gente serve junto aí na Silas Music, na Deco. Bem-vindo de volta, Edu. É um prazer retornar aqui. Eu gostei desse ambiente. Eu creio. Antes da gente continuar, vamos cantar parabéns pro nosso amigo Gleison? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Feliz aniversário, Gleison. Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Rafa, vamos começar? Bora lá. Porque a gente quer extrair muito de vocês. Vocês vão falar hoje aqui, viu? Fiquem à vontade. Exato. A nossa lição de hoje é a lição 11. Novamente, obrigado por terem aceitado esse convite. E a gente vai falar sobre uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Que tema profundo, hein? Vocês estão com uma responsa hoje. Vamos lá no nosso texto áureo? Tá ali em Atos 10, 47. E vai nos dizer assim: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam o Espírito Santo como nós? Uau, hoje nós vamos aprender sobre algo simples, né? Quando Deus trabalha dos dois lados, né? Quando Ele quer, né, salvar alguém, como que Ele prepara Pedro, como que Ele prepara Cornélio, como que tudo colabora para o bem, para que Ele venha trazer salvação, não é verdade, Vini? Exatamente. Vamos começar ali, Rafa? A gente vai escutar antes, em Atos 10, que Deus já estava agindo com Cornélio e Pedro, né? Exatamente. O Senhor já estava ali agindo através da vida deles, falando, repreendendo o medo. Exato. Então vamos entrar mais nessa questão do medo. E a minha primeira pergunta vai ser para Alejandra. Alejandra, quando você chegou aqui, a gente sabe que a América é muito desafiadora, né? Nos desafia e nos amadurece em muitos sentidos. Mas quando você chegou aqui, fala pra mim, você tinha medo de alguma coisa nesse seu primeiro contato com a América? Sim, na verdade, quando eu ia migrar para os Estados Unidos, acho que a gente, quando vai migrar, tem muitos medos, né? Sim. Mas o maior que eu tinha era saber o que iria acontecer, o medo futuro. Eu ficava, assim, muito preocupada e tinha muitas perguntas para Deus. Sim. Eu perguntava pro Senhor, ainda na Colômbia, será que eu vou ter amigos? Será que eu vou entender o inglês, aprender um novo idioma? Onde será que eu vou morar? Será que eu vou continuar na igreja? Tinha muitas perguntas e poucas respostas, né? E eu ficava muito ansiosa e muito preocupada naquele momento. E o Senhor me lembrou de um versículo que é muito importante para mim, que é Jeremias, capítulo 1, verso 8, que diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Naquele momento, esse versículo trouxe muita calma no meu coração. Ele acalmou a minha alma, porque o Senhor me lembrou que Ele está comigo. E quando eu estava estudando a lição de hoje, eu percebi que um convite que a lição nos faz para todos nós é sobre a sensibilidade do Espírito Santo para os nossos corações e para a nossa vida. E um exemplo disso é Pedro, no versículo 28, ele fala: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele.
mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Quando a gente se deixa conduzir pelo Espírito Santo e começa a caminhar pelo que Ele nos fala, nas situações difíceis da vida, a gente constantemente é desafiado, ainda tendo medo, ainda no temor da vida, nós somos desafiados a confiar no Senhor. E essa sensibilidade com o Espírito Santo nos lembra de que o Senhor está no controle em todo tempo, em todo momento. Então, quando eu cheguei aqui no Ohio, no 2021, em fevereiro de 2021, o processo da adaptação não foi fácil, né? Tinha dias que eram mais difíceis que outros, mas o medo era constante, né? Mas em cada momento eu tive a oportunidade de ver o Senhor obrar na minha vida, na minha família. E no seu tempo, Ele começou a responder aquelas perguntas que um dia fiz para Ele. Mas eu acho que algo importante é nos deixar conduzir pelo Senhor, acreditando que Ele fala para nós, que Ele está conosco, acreditando naquela palavra e seguindo o exemplo de Pedro, de não somente fazer o que a lei nos fala, mas o que o Senhor nos fala. Ele falava que não era permitido se juntar com um gentil, mas ele fez o que o Senhor lhe mostrou antes. E ele seguiu o que o Senhor lhe falou, mas não o que a lei falava. Isso é importante. Não fazer somente o que a lei nos fala, mas o que o Senhor nos fala. Se o Senhor fala, você tem que ir lá, você tem que ir. Ainda se você tiver medo, ainda nas dúvidas e ainda das perguntas que você tenha certeza de que se você é sensível, se seu coração é sensível ao Senhor, Ele vai responder não no seu momento, não quando você quiser, mas no momento certo. Sim. Sentiu aí? Eu recebi. Você só não me deu tempo de eu anotar. Tava o esboço para uma pregação. E Lê, para mim terminar minha parte com você, você nos falou claramente a respeito de tudo que o Senhor fez, te trazendo e te sustentando. O que isso mudou em você, essa experiência que você teve com Deus? O que isso te acrescentou na sua fé, na sua vida devocional com Cristo? Isso me mostrou que o Senhor realmente ouve a gente. No capítulo 10, o Senhor fala que Ele ouve a oração, sim. Então, isso me mostrou que o Senhor realmente, ainda se as palavras foram bem pequenininhas, o Senhor ainda ouve o nosso clamor. Isso, glória sem a Deus. importar o momento ou o tempo, Ele ouve e no momento certo Ele vai responder. Glória a Deus. É interessante, né, o que a Alejandra trouxe pra gente, que o Senhor a preserve, em nome de Jesus. Porque com essa sensibilidade do Espírito Santo, a lição nos ensina que Deus ele não faz acepção de pessoas. Isso. Né? A graça está para todos aqueles que a querem, que desejam estar com Cristo, né? Um exemplo somos nós, cada um de nós aqui, eu penso que é de uma parte, né? Sim. Do Brasil, ela da Colômbia, pessoas diferentes, mas unidas no mesmo propósito, porque na igreja nós somos um, né? E Pedro e Cornélio, ele vem nos ensinar a respeito disso, né? Pedro, um judeu, pregador do evangelho. Cornélio, um gentio que era interessado na palavra, mas ainda não tinha a mensagem da cruz. Ele tinha as práticas das boas obras, né? Mas ainda não tinha a mensagem da cruz. E Deus faz o quê? Une dois povos que, para eles, não poderiam se unir, porque para os judeus, os gentios eram considerados impuros. Então, Jefferson, vamos aprender mais com o Senhor. A gente queria que você trouxesse essa colaboração. Assim como Deus não faz acepção de pessoas, como isso interfere na escolha do louvor? Porque a Alejandra da Colômbia tem um estilo musical. O Vitor, americano, tem outro. Nós, cada parte do Brasil, temos outro. Como fica isso no louvor? Colabora com a gente, por gentileza. Eu acredito que não vai atrapalhar em nada, não, porque o louvor, ele abrange todas as nações, né? Todo país, de forma diferente de línguas, né? Sim. Eu creio que não vai atrapalhar em nada, né? Entendi, porque na verdade se o grupo, né, o louvor, ele visa Cristo, né, se as músicas elas são cristocêntricas e visam adorar ao Senhor, não importa em qual parte do mundo esteja, né, o importante é apontar
para Cristo, né? Eu penso que é isso que... O Senhor, ele faz toda a sempre sabe se diferença. fazer entendido no meio do seu povo, né? Sim. Então a divisão do idioma, da cultura, ela precisa existir para que todos os povos sejam alcançados. A adoração em inglês é diferente da adoração na Colômbia, no Brasil, mas é o que a Rafa e o Jefferson falaram agora. O Senhor, ele sabe, não só sabe se fazer entendido, como ele se apresenta de diferentes formas. A gente não pode esquecer, né, Rafa, que Paulo disse isso a respeito das coisas. Eu me fiz parte dos povos para que Cristo chegasse até eles. Sim. Então eu vivi culturas diferentes para que o Senhor se fizesse visto, para que ele pudesse ser visível, né? Então, quando a lei vem da Colômbia com estilo de adoração, eu posso não pertencer à Colômbia, mas o Senhor vai se fazer entendido na maneira como ela adora na Colômbia, aqui nos Estados Unidos. E vem também para nos ensinar, Exato. é para somar, né? Nunca é para rejeitar, porque a igreja não é para rejeitar, é para que a Isso. gente esteja unidos num só propósito, não é isso? Exatamente. Porque Cristo é o centro. Eu sempre. Anderson, meu amigo, vamos lá? Quero te ouvir. Anderson, Pedro, ele falou quem Jesus é e falou que Jesus, de fato, ele é o centro, né? Na prática, a gente sabe que Jesus, ele precisa ser o centro não só da nossa vida, mas do nosso culto, do nosso cotidiano, da nossa vida rotineira, seja ela ordinária, em dias extraordinários, comuns ou não. Minha pergunta para você é o que muda em um culto de adoração a Deus quando Jesus permanece sendo o centro desse culto, desse louvor? Olha, Vini, eu acho que muda tudo, né? Muda tudo. Porque eu entendo pra mim que quando Jesus é o centro, não há outro caminho. Isso. Sabemos que a nossa igreja é de diferentes países, diferentes Sim. estados. Eu acredito na importância do Espírito Santo no meio disso também. Uhum. Porque quando temos um coração voltado ao Espírito Santo, é um coração voltado a Jesus. Isso. Então facilita tudo na escolha do hino, da maneira que eu me porto no altar, Exato. para quem que eu estou fazendo, para quem que é. Uau. Colossenses 3,16 vai nos dizer assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Uau. Então, não há erro, né? Quando Jesus é o centro. Na verdade, é o que a Alejandra trouxe, né? Sim. Com a sensibilidade do Espírito Santo, nós não estamos ali para cantar, a gente está para adorar ao Senhor em espírito, em verdade, e Cristo sendo o centro faz toda a Exatamente. diferença. E Anderson, você acredita que com Cristo sendo o centro, nós já falamos sobre isso aqui, mas agora eu quero a sua opinião particular nisso. Você acredita que com Cristo sendo o centro, essa diferença de diferentes culturas, ela tem poder de influenciar ou não? A diferença de diferentes culturas. Isso. Por exemplo, o estilo de adoração que a Alejandra traz, que o Vitor traz, que eu trago, pertencendo a diferentes partes. Você acha que esse estilo de adoração, um estilo diferente, ele tem influência, ele tem poder quando Cristo é o centro desse culto? Não, Não? acredito que não. Glória a Deus. Vocês acham que sim ou que não? Eu acredito que às vezes pode visualizar diferente quando Sim. eu vejo alguém de outra nação, outra cultura adorando a Deus. Mas é o que vocês falaram, quando Jesus está no centro, meu foco não é em olhar do jeito de adorar de alguém Sim. ou escutar o jeito de adorar de alguém. Exato. Quando Jesus é o centro, eu tô focado em Jesus. Então a minha adoração vai para Jesus. E como posso falar como músico, quando a gente está lá em cima tocando, no momento que no meu tocar eu deixo de adorar a Deus e começo a olhar um colombiano, um africano, um americano louvando lá embaixo na plateia, eu já tirei o Jesus do centro e já comecei a focar na cultura de alguém. Isso. Mas eu acredito que quando, como vocês falam, Jesus é o centro, todo mundo de diferentes culturas, nações, povos, línguas adora o mesmo Jesus e aí Isso. sim sobe aquele cheiro suave às narinas de Deus. Eu escutei de uma adoradora que ela falava assim, não julgue a maneira como uma pessoa adora porque você não estava lá quando Jesus a Isso. libertou.
né? Então, às vezes, uma pessoa vai adorar a Deus com maior intensidade do que a outra, o que não quer dizer que ambas estão adorando ao Senhor, que o foco é Ele. E se tem alguém para falar sobre, tem legalidade para falar sobre isso, é o Vitor, né? Porque ele tem pertencido a duas culturas diferentes. Alejandra também, né? E nós que estávamos no Brasil, estamos aqui no meio de tudo, né? Então, todos nós temos essa experiência. E, assim, a história de Cornélio, de Pedro, ela vem dizer pra gente, assim, como que isso quebra barreiras, né? Para nós, como o Espírito Santo, ele vem para nos ensinar que a adoração é sobre Cristo. Isso. Né? Porque Pedro, com todo o pensamento que ele tinha, o Senhor trabalhou nele para ir até Cornélio. A gente lendo parece muito simples, gente, mas não é. Porque pensa para um judeu, o Senhor virar para você e falar assim, vai lá para falar com alguém, vai lá falar com alguém que você não goste. Então, assim, é ser totalmente dirigido e sensibilizado pelo Espírito Santo e saber que Deus já estava trabalhando em Cornélio para receber Pedro. É todo um conjunto. Então, o Edu, tudo bem, Edu? Você está de tudo boa? Ótimo, muito bem. Estava só aprendendo aqui. Nem piscava, agora você piscou, né, Edu? O Edu vai trazer pra gente um exemplo, porque eu sei que você também foi alcançado por esse evangelho, né, Edu? Ele vai trazer pra gente um testemunho a respeito dessa casa de Cornélio, né, que recebeu Pedro, e eu sei que você tem um testemunho quanto a isso. Amém. Acho que quando se trata de casa, né, remete a alguns caminhos, mas tratando da lição, né, a respeito de casa de Cornélio, a casa de Cornélio foi uma coisa interessante, que em Atos 2 teve a descida do Espírito Santo, aquela graça que onde algumas pessoas falam que foi o nascimento da igreja, né? E em Atos 10, né, retorna essas mesmas características da descida do Espírito Santo, só que com os gentios, que até então, em vista dos judeus, eles não poderiam, talvez, alguns judeus muito conservadores, imaginar que essas pessoas não teriam direito, não poderiam se achegar a Deus. Mas a gente estava até ali nos bastidores, até já esquentando o assunto, e comentando, quando Deus ele precisa fazer algo, ele não faz nada que é padrão, ele não faz nada que a gente possa imaginar. E assim como ele precisou que um anjo visitasse tanto a Cornélio e mostrasse numa visão a Pedro, né? Eu imagino assim, isso é um pensamento meu, quando ele percebe que nós, seres humanos, não vamos ser capazes de resolver algo, Deus fala, eu vou ter que agir, né? Vou mandar um anjo lá, e aí manda um anjo, manda uma visão, e aí entra em conjunto, cruza essas informações de confirmação, né? Porque às vezes Pedro também, peraí, quem tá vindo atrás de mim, né? Querendo saber quem sou eu, mas Deus já tinha mostrado. E aí vai lá e entrega essa palavra. O que acontece sobre Cornélio? Se a gente vê as características, é um homem bom, né? À vista da sociedade, né? Ele teria um cargo muito alto, né? O centurião, né? Então, acredito, não sei exatamente se é um general, mas acredito com uma autoridade, né? Além do respeito, mas ele era visto como uma pessoa generosa, né? Porque tem pessoas que têm cargos muito elevados na sociedade que às vezes menosprezam os menores, né? Então, ele tinha uma característica importante, que era o quê? Que as orações dele foram alcançadas, e a esmola que ele dava, né? Ou seja, tudo que ele ajudava chegou no coração de Deus. Olha só que nível. Sim. Aí a gente pensa, mas faltava alguma coisa para esse homem? Faltava. Jesus. Porque você pode ser o que você for. Você pode ter o que você quiser, mas se você não tiver Jesus, se você não entender que por intermédio de Jesus é o único mediador que vai nos levar à vida eterna. Então eu fiquei assim maravilhado, sabe, com esse estudo, porque ele falou muito com a gente, porque todo mundo teve seu momento de casa de Cornélio. Se eu contar o meu testemunho como Jesus entrou na minha vida, foi através de uma família cristã que era vizinha. E essa pessoa, quando a gente mudou para essa casa, meus pais eram pessoas politicamente corretas, não fazia mal para ninguém, falava-se que era de Deus, mas às vezes quando você fala Deus é um pouco genérico, né? Deus pode ser qualquer Deus.
Mas quando você entra com Jesus, aí você mudou totalmente a história. Uau. É para quebrar mesmo, eu acho, esse paradigma que as pessoas têm, que às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas ela é tão boa, eu tenho certeza que ela vai Essa ser vai pro salva, céu ela direto. vai pro Assim, céu. a gente não pode julgar, né? Porque Exato, até na mas- última hora. Mas Exato, mas só fazer boas obras, a Bíblia diz. Se fosse que assim, não. né? Exato. E aí essa família se aproximou, uma família evangelística que pregou o evangelho, começou a pregar para minha mãe, e eu me aproximei do filho dela, e ele já tocava um pouco de violão, e ele me mostrava, tem o hino da harpa. Nossa, hino da harpa, o que é isso, né? E tal, e foi me apresentando, e assim, foi se achegando, e Jesus foi chegando através disso. Então eu considerava que a minha casa talvez era uma casa de Cornélio, porque a gente conhecia, falava de Deus, eram pessoas boas, mas não tinha Jesus ainda. E para finalizar, que talvez eu esteja falando muito, Fica à vontade. trazendo um pouco, quando se fala de casa, a gente pensa no corpo, né? Que o templo do Senhor é o nosso corpo. Então, às vezes, a gente tem característica, como músico, vamos dizer que como a gente serve nessa área, eu não consigo fugir dessa área, né? Então, às vezes, a gente é um músico muito técnico, estudado, tem um ouvido bom, é talentoso, a gente vê, mas às vezes a pessoa realmente não deixou Jesus entrar na vida dela e não transborda, né? E o que eu mais peço ao Senhor ultimamente, e o que quando eu entrei aqui nessa terra, nos Estados Unidos, assim como a maioria das pessoas vem pensando em melhorar a vida financeira e querer... Aí às vezes eu penso, nossa, às vezes faltava Jesus na minha vida completamente. Então, a experiência dessa renovação dos gentios ali falando em línguas, tendo as mesmas características, isso é o que eu tento trazer em memória das coisas que já aconteceu comigo, testemunho de vida, e hoje em dia, mesmo aplicando no louvor, o que acontece? A gente não pode deixar de forma nenhuma que Jesus saia do nosso meio. Podemos ser politicamente corretos, podemos ser pessoas maravilhosas à vista da sociedade, só que se a gente não tiver Jesus... Exato, a gente cai na religiosidade, né? Exatamente. A gente cai no cumprimento de protocolos. Eu vou ali ao culto para apenas tocar. E se esquece do que o Victor trouxe, do que a Alejandra trouxe, do que o Anderson, todos vocês trouxeram, que não é só tocar, né? Não é só cantar. É algo mais profundo, né? Para quem você está cantando? Por que você está cantando? Qual o objetivo de estar adorando? Né? Então é algo bem maior. Então, Antônio Reis, aniversariante, não, você não vai ficar de fora. Nós temos um quadro, você pergunta e a gente responde, e a gente queria que você colaborasse conosco para responder a pergunta. Amém? Oi, pessoal do Café com Debate. Hoje nós temos uma pergunta pela nossa irmã Thalia. Pode perguntar. Sim. Quais são os critérios que vocês usam na seleção dos louvores? E aí, responde para nós. Ixi, Antônio Reis, que pergunta, hein? Que pergunta. Força. Quais são? Que pergunta. Deixa Deus Olha, usar. Rafa, olha, Vini, eu, como líder de louvor, o que eu olho primeiramente no louvor é para onde está direcionando a letra do hino, para quem está recebendo. Né? Então, se a gente olhar lá em Romanos, capítulo 11, o versículo 36, diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. A primeira coisa que eu olho numa letra antes de passar para o louvor, essa letra está direcionando a Cristo, o alvo está sendo Jesus, né? Essa letra é boa para o louvor, boa para a igreja receber. Porque hoje tem muitas letras maravilhosas hoje, Vini, letras maravilhosas, mas não leva a Cristo, né? Então não tem Cristo como centro, é muitas vezes a pessoa em si falando dela própria, né? Já tive até uns anos passados, pessoas querem colocar aí no louvor, manda para mim, eu não coloco, aí uma certa amiga nossa, por que você não colocou meu hino? Não, porque esse hino não é para colocar no louvor, é um hino de cantar avulso, né? Então eu olho, a primeira coisa é isso, né? E a outra coisa também que eu olho também é a letra do hino. Não é para onde está direcionando, também é a letra. Hoje, por exemplo, todos nós que temos nossos pais, se você for na casa do seu pai hoje, você tem a liberdade tão grande com o seu pai, uma intimidade tão grande, que você chega, abre a geladeira, você pega um iogurte, alguma coisa assim. Eu duvido você chegar na casa do seu pai e falar com ele assim: pai, hoje eu vim te visitar você. Então, quando a letra tira o nome de Jesus e coloca você,
Eu não vejo aquilo como intimidade. Muitas pessoas falam intimidade, né? Troca Jesus por você. As pessoas falam, eu tenho tanta intimidade com Jesus que eu posso tirar Jesus e colocar você. Então, muitas letras, não sei se os irmãos já observaram, a gente tira o você e coloca Jesus ou o Senhor. Então, a reverência, né? Eu olho muito isso também na hora que vai colocar um hino no grupo de louvor, entendeu? Porque a gente não tá cantando para qualquer um. Para qualquer um, né? A gente tem, eu acho que é esse o termo, é reverência, é respeito. E muitos estão perdendo o temor ao Senhor. Muitos. E muitas letras bonitas hoje. Tem muita letra bonita, mas não tem o centro Jesus não tem. Sim. E aquela reverência ao nome da Trindade, não tem. Né? Eu amo os hinos da harpa, sabe? Eu acho que os hinos da harpa, assim... eu lembro da minha avó, eu lembro do povo antigo cantando mesmo, sabe? E muitos hoje têm dificuldade de cantar os hinos da harpa, sabe? Porque é justamente isso. Porque hoje, né, se abre um leque muito grande, o que não é ruim. O ruim é perder o foco. É o que eu falo com eles hoje. Pode mandar hino. Hoje tem muita gente mandando hino de sugestão, mas se o hino não for, tem uma base porque não foi, né? Outra coisa também, hinos americano, inglês. Antes de eu colocar no louvor, que eu pego uma versão, mando pro pastor Gilead. O pastor Gilead analisa a versão, às vezes tem 2, 4 grupos que fez aquela versão, entende? O pastor Gilead manda para mim a versão que mais bate, entendendo? Então tem isso também. Então tem uma série de regras que a gente tem que levar passo a passo para não levar qualquer coisa para a igreja, né? Eu acho também que o louvor, ele mexe muito com as emoções, né? Gente? Muito com as emoções. Às vezes você não precisa de falar nada, só tocar um instrumento... né? O Vitor, misericórdia, quanto mais o Edu, o que é aquilo, né, gente? Socorro, Deus. Então, assim, ele mexe com as emoções, mas o que não significa que a escolha tem que ser por emoções, né? Porque a gente vai assim... hoje eu senti do Senhor de querer tocar esse hino, mas espera aí, o sentir é porque você está precisando do que está escrito ali ou porque é o que a igreja precisa para adorar ao Senhor. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Então, exatamente. Esse cuidado e esse zelo com o Senhor e com o que vem do Senhor, isso nada mais é do que você preservar o que o Espírito tem a dizer à igreja, né? É uma sensibilidade muito grande. Nós falamos no episódio 10, até citamos isso para o pastor Raziel, que esteve com a gente, e eu quero agora estender isso para vocês. Nós dissemos para ele que o Senhor tem um novo cântico para cada geração. E a gente sabe que os louvores, como a Rafa citou, eu também sou apaixonado pelos hinários da harpa, né? Eu digo que eu tenho um costume mais tradicional do que eu deveria para minha idade. Mas o que eu quero perguntar para vocês a gente sabe que o tema e as letras de 20 anos para cá mudaram muito. O Senhor, de fato, renovou as letras. A gente está nesses novos louvores. Não em todos, mas o Senhor está em alguns. Eu quero pedir para que vocês deixem um conselho para a gente e para quem está nos assistindo. Não um perigo, mas um alerta. Se o Senhor renovou a canção, como eu posso ter atenção no que eu vou ouvir? Então, eu queria que esse espaço é para vocês, para que vocês nos deem como ministros de louvor, para que vocês nos deem esse toque. Cuidem com isso, sejam sensíveis a isso. Fiquem à vontade. Ele quer que vocês falem sobre preservar a essência, como fazer para tal. Eu acho que é uma combinação de quase tudo que a gente falou. Sensibilidade espiritual, para quem que você canta, por que você canta, a reverência. Eu acho que tem que, muitas das vezes, e é até normal, a gente escuta, coloca o rádio, coloca no Spotify, Apple Music no carro, e só vai rodando música. Hino, às vezes você está dirigindo, nem presta atenção no que é. Então eu acho que é muito importante porque não só abre brecha de um lado quanto do outro. Sim. A gente fala que Jesus trabalha dos dois lados, mas a gente não pode esquecer que o inimigo também está trabalhando. Então, quando a gente deixa de reverenciar, ter sensibilidade, prestar atenção no que a música está falando e para quem está falando, ou para quem está chamando atenção, pode cair num buraco que pode ser bem fundo. E o perigo, né? Muitos de vocês dominam inglês, muitos de nós não dominam. Aí a gente pega um louvor em inglês e acha que está adorando ao Senhor. Quando a gente vai analisar a letra, socorro. Eu fiz um resumo aqui. Louvar a Deus é uma expressão de adoração e gratidão, né? E o reconhecimento de grandeza divina que pode ser feito através da palavra. Talvez eu canto bem, toco bem, mas se eu não tenho a palavra de Deus no meu coração, né?
Porque aqui também está escrito, eu estava até falando com eles ali, em Atos 16, 25. Tava Paulo e Silas presos, né? Aí tá aqui falando, por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava louvores. E Deus e os demais companheiros que estavam naquela prisão, né? Todo mundo algemado, prestando atenção no que ele estava cantando, né? E escutava, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos saltaram. Então o louvor a Deus é tremendo, não é feito de qualquer jeito, feito de qualquer jeito. É isso aí. Tem que ter um propósito certo para, né? Outra coisa que eu acho também, Vini e Rafa, eu acho que eu vou assim bater de frente com algumas pessoas a respeito do ritmo. Eu acho que o ritmo hoje também conta bastante. Eu sei que várias pessoas hoje, né? Eu gosto de funk, eu gosto de pagode, eu gosto de quê? E aí coloca aquela letra, aquela ritmo num louvor. Eu, particularmente, não são todos os ritmos que eu gosto, entendeu? Então eu escuto isso também, entendeu? Então eu acho que tem que ter... Eu também tenho não sei se seria a palavra certa, uma resistência especialmente para aqueles louvores que copiam o ritmo de uma música do mundo. Sabe? Na hora que você vai pegar um louvor, especialmente sertanejo, aí você pega o louvor. Gente, é inevitável. Você remete à lembrança da música do mundo. Ainda mais se você viveu o mundo. Exatamente. Quando uma pessoa quando nasce no lar evangélico, Deus de primeiro, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, ok. Mas um cara que com 22 anos serviu o mundo e vai para a igreja e pega esse, igual a Rafa tá falando. A gente pode até contextualizar com a Bíblia, né? Quando Saul estava perturbado, Davi não cantou letra nenhuma, ele tocou a harpa. E foi o ritmo, foram as notas. Exato. Então isso foi suficiente. Se foi suficiente para repreender um espírito, quem dirá para fazer ao contrário. Então a gente tem que tomar muita atenção nessa questão. E para finalizar, antes de finalizar, vou engajar na sua pergunta. Nesse novo tempo, músicas seculares importam ou não? Particularmente para mim, importa. Importa. Eu também não gosto de... Então, um bom cristão não deve ouvir música seculares. Não entra na minha mente, não entra. Eu acho que não é pecado, não é errado, mas eu acho que é bem particular. Eu não gosto de, vamos dizer, em casa, colocar uma música para tocar. Eu gosto de evitar colocar coisas que talvez não vão, como a gente falou, abrir uma brecha, talvez um buraquinho ali que, como o Antônio falou, eu nasci num berço cristão. Eu não vivi uma vida no mundo, mas mesmo assim eu fui pro high school, fui pro middle school, então eu ouvia músicas lá de fora que, mesmo eu não tendo uma convivência lá fora, eu ouço a música e eu lembro de coisas que aconteceram no passado, que eu participei, que eu não participei. Então eu acho que é bem pessoal, mas como o Antônio disse, particularmente eu tento evitar colocar essas músicas seculares que, como foi dito aqui, pode gerar uma memória, pode gerar algo além daquilo que, como a gente falou, Jesus é o centro. Eu acho mesmo. A música tem o poder de influenciar a nossa vida e também tem o poder de levar a nossa vida à adoração ou de apartar-nos do Senhor e do lugar que Ele tem para nós. Eu acho assim, para quem foi consagrado aquilo, né? Sim. Porque se não foi para Deus, foi para outra pessoa, né? Para alguém. Jefferson? É a mesma coisa. Edu? Eu acho esse assunto um pouco polêmico, né? Quando se entra... Foi de propósito, mas eu não vou entrar nesse ponto, porque eu não gosto muito de polêmica, eu prefiro me abster às vezes, mas... eu acho que quando você tá cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te dar o filtro do que você pode absorver ou não. Eu já trabalhei profissionalmente na música, já toquei em eventos musicais, orquestras. Eu já toquei em ambientes que hoje eu não tocaria de novo. E assim, eu tenho a consciência limpa, porque eu entrava, pegava meu cachê e saía. O pessoal até me apelidava de todinho, porque eu não bebia nada. Traz um todinho pro Edu que ele não bebe nada. Mas assim, eu olhando hoje, na visão hoje, eu não critico quem faz, porque cada um que o Espírito Santo, cada um se conhece e sabe
onde que deve, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, assim, se você tá transbordante do Espírito Santo e ele vai te filtrar o que aquilo é bom ou ruim, porque se a gente entrar em aspecto de ritmo, é um pouco complexo, porque, por exemplo, se você olha a igreja dos irmãos africanos, você olha o som deles tocando, você não sabe a letra. Aquelas batidas, você fala, nossa, isso daí não é de Deus não. Mas peraí, como assim não é de Deus? Se é a forma dele se achegar a Jesus, você vai julgar que aquilo não é de Deus ou não? Então, assim, existe louvor que é tipo de celebração, a gente toca. Normalmente, no início do culto, a gente trabalha louvores que é de celebração, é mais animado, ritmicamente, é para atrair. A Bíblia fala sobre louvores ou situações musicais até de guerra, né? Sim. Então, às vezes, antes da guerra, né, foram tocadas trombetas ali para assustar mesmo, para mover. Então, por isso que eu falei, esse é um assunto polêmico, né? Eu não tenho um conhecimento tão profundo, mas às vezes eu discordo de algumas coisas e prefiro me aprofundar um pouquinho mais ainda para quem sabe um dia discutir melhor sobre isso aí. Mas assim, eu penso, eu tenho o meu filtro. Sim. E eu já deixei de escutar várias coisas que eu ouvia. Sim. Eu gosto muito de música instrumental para ouvir arranjos, eu escuto jazz instrumental, fusion, muita mistura, muita coisa, mas hoje em dia eu consigo filtrar que tem coisas mesmo instrumentais que eu acho que não faz bem, e eu mesmo filtro, eu não escuto mais aquilo, deletei do meu HD, e assim, é uma coisa pessoal, né? Que o Espírito Santo possa mostrar e fazer esse filtro do que ele se agrada na minha vida, até desde de ouvir no meu carro, no meu pessoal. Por último, não menos importante, Rafa. Vamos encerrar, né? Porque o Vini tocou, tá vendo? Sorry. Compartilha com a gente. Eu não vou vir no G3 nem no G4, hein? Já aviso. A gente queria agradecer vocês, né? Foi uma honra ouvir de vocês. Eu amo sentar para falar do Senhor. E muito vocês nos ensinaram, espero que você que esteja ouvindo também tenha crescido em conhecimento, né? Vocês são convidados a participar conosco da Escola Dominical. Tudo que nós conversamos aqui, nós iremos estar discutindo no domingo, né? A revista da escola. O objetivo é esse, incentivar você a participar da Escola Dominical, porque para discutir isso aqui teve que ter conhecimento de Bíblia. E Bíblia é o melhor lugar para se aprender na Escola Dominical e em uma igreja bíblica. Então, sejam bem-vindos, muito obrigado. Retornem, por gentileza. Por favor. Tá bom? Eu prometo que eu vou pedir o Vini para não fazer essas perguntas polêmicas para vocês. Gente, mas antes de vocês irem embora, a gente fez o nosso debate, a gente vai para onde, Rafa? Pro nosso café, claro. Enquanto eu vou servindo vocês, que é bastante gente para servir, glória a Deus por isso. Leice, eu queria pedir para que você olhasse para a câmera e deixasse uma palavra de esperança para quem nos assistiu, como líder do grupo. Deixa uma palavra de ousadia e de esperança para quem nos acompanhou até aqui. Qual câmera? Aquela lá. Então, pessoal, o que eu quero falar para vocês é que não tem outro lugar melhor a não ser estar na presença do Senhor. Não há outro lugar melhor. É como nós acabamos de falar, que algumas pessoas já viveram o mundo, né? E outras nasceram no lar evangélico. Eu não troco a presença do Senhor em qualquer lugar do mundo, eu não troco. Não troco. Então eu te convido a você a servir ao Senhor onde você está agora, nesse exato momento, no país que você está, onde nos assistindo, na cidade onde você está. Procura a igreja bíblica e a serve o Senhor de todo o seu coração. Amém? Amém. Glória a Deus. A Rafa vai passar para vocês o café. Eu vou pedir vocês passando aí de mão. Passa pro senhor, por favor. Jefferson, queria tomar o café? Esse é raiz, tá, gente? Sem açúcar. Vai passando. Recebe aí. E Vini, conta pra gente de onde vem esse café. Pessoal, prestem atenção, redobrem a sua atenção. Toda vez que acaba a nossa EBD, a gente vai pra onde? Café Girê. A gente tem um momento de comunhão entre os irmãos e entre a igreja, e você precisa lembrar que todo investimento que você faz no Café Girê não fica para bolso de ninguém, vai pro campo missionário. Se os seus pés não podem ir, suas mãos podem. Invista, faça com que o Senhor seja conhecido, e às vezes esvaziar o seu bolso é necessário. Então,
passa lá, compra um café, come alguma coisa e seja um abençoador da obra do Senhor. Deus ama missões e ama quem faz com alegria. Isso aí. E ore. Vamos pedir direcionamento do Senhor, porque às vezes tem um Cornélio do seu lado, precisando que você vá em direção a ele. Então, que você e eu, nós todos sejamos usados para que Cornélios possam receber a mensagem da cruz. Pessoal, muito obrigado. Vamos fazer o tintim de crente? Tintim de crente, vem perto, vem perto. Deus abençoe. Obrigado, até o próximo episódio.